Que a situação na Venezuela está bastante delicada, todo mundo está careca de saber. A crise econômica que assola o país é a maior de todos os tempos. Cerca de 96% da população vive em situação de extrema pobreza. Eles não têm o que comer, não têm saúde, não têm liberdade, né? São comandados por um ditador. Mas você sabe como que era a Venezuela antes da crise? Ali na década de 50 a 70, você sabia que a Venezuela era um dos países mais ricos do mundo e o país mais rico da América Latina? Os venezuelanos tinham tanto dinheiro que quando iam comprar uma coisa, eles compravam logo duas. Por exemplo, olha esse carro aqui, gostei, então me vê dois. Era bem isso. Bom, no vídeo de hoje você vai conhecer como que era a vida dos venezuelanos antes da crise e o que os levou a estarem na situação que se encontram hoje. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. Eu fiz um vídeo falando como estava a situação lá na Venezuela há 2 semanas atrás, mais ou menos, e muita gente, né, não tinha noção da situação de miséria que se encontra, né, a maioria do povo que vive por lá. 96% vive em situação de pobreza e mais de 80% em situação de extrema miséria. E o maior responsável, né, pela situação que se encontra a Venezuela hoje, sem dúvida, as políticas socialistas desastrosas do ditador Maduro. É claro que existe a questão do petróleo também. A Venezuela lá na década de 50 era um dos países mais ricos do planeta. A principal fonte de renda da Venezuela era a exportação de petróleo, já que o país é sede, né, da maior reserva de petróleo do mundo, maior até mesmo do que da Arábia Saudita. Tanto que a Venezuela antigamente era apelidada de Venezuela Saudita. Sabia dessa? Bom, nessa época a Venezuela viveu bons momentos, né? Época de fartura, muita bonança, muita grana. O governo em si arrecadava muito dinheiro. Na capital do país, lá em Caracas, os prédios eram altos e modernos para a época. As rodovias eram largas, os hotéis em sua maioria eram hotéis de luxo e os venezuelanos se gabavam de ter o título de maiores consumidores de uísque do mundo. Os caras só no João Andante lá, velho. Bom, para você ter uma ideia, existia até mesmo uma piada interna lá entre os venezuelanos que era mais ou menos assim, ó. Isso é barato, então me vê dois, de tanta grana que os caras tinham. O desemprego era baixíssimo, era cerca ali de menos de 10%. O país crescia cerca de 4, 5% ao ano e a moeda era estável, né? Isso permitia que os venezuelanos viajassem para fora do país sempre, para passar férias. Nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra da América Latina, cerca de 3 vezes mais do que os brasileiros. Pois bem, em 1904, o governo concedeu ali algumas concessões das bases petrolíferas. Bom, isso na prática fazia com que empresas nacionais e estrangeiras pudessem explorar ali o petróleo da região. Na década de 30, mais ou menos, a Venezuela produzia cerca de 290 mil barris de petróleo por dia, e cerca de 90% desses barris eram vendidos para outros países. Ou seja, a Venezuela ficou muito dependente da venda do petróleo e não investiu em outras áreas, como nas indústrias ou no agronegócio, por exemplo, que carrega o Brasil nas costas. Sendo assim, o país ficou dependente da importação de tudo quanto é produto, né? Aquela velha história que a gente aprendia na escola, né? O país subdesenvolvido vende o leite para o país mais desenvolvido e depois compra o queijo. Pois bem, a Venezuela então estava prosperando, muitas empresas explorando o petróleo e essas empresas elas pagavam royalties para o governo. Mas a partir de 1920, o governo passou a cobrar ali cerca de 50% de imposto sobre todas as reservas exploradas, além de 15% de royalties. Ou seja, o sócio-governo, para variar, não tinha gasto nenhum. E é assim sempre, né? O governo ele é seu sócio sem você querer, você tem que dar dinheiro para ele e boa, e não te ajuda em nada. Bom, na década de 80 aconteceu uma das maiores quedas do preço do petróleo. E isso foi como um soco na boca do estômago da Venezuela. Bom, que nessa época aí de vacas gordas, né, ao invés de investir em outras
fontes de renda, diminuir imposto, investir nas indústrias, no empreendedorismo. Não. Preferiu aumentar os gastos do Estado, inflando cada vez mais o mesmo. Nessa época, o país já tinha estatizado a exploração do petróleo. Em 1989, a Venezuela, já ali bem mais crítica, né, a economia já estava entrando em colapso, Carlos Andrés Pérez, que era então o presidente na época ali da Venezuela, ele tentou controlar um pouquinho ali dos gastos do inflado Estado. É claro, para que o país não se afundasse de vez, né? E aí, nesses momentos de crise, que é a oportunidade perfeita de aparecerem aí, né, os salvadores da pátria. E foi nessa época que Hugo Chávez e seus aliados se mobilizaram a fim de tomarem o poder no país. Bom, como Chávez era um líder militar, ele tinha ali tropas ao seu comando. E em 1992 ele tentou dar um golpe. Ele liderou ali algumas unidades em Caracas para tentar derrubar o governo. Eu, ante el país e ante ustedes, assumo a responsabilidade deste movimento militar bolivariano. Essa tentativa deu errada e Chávez foi preso, ficou 2 anos na prisão. Bom, depois ele foi absolvido, né? O outro presidente concedeu uma anistia para ele lá, e aí, no final das contas, em 1998, ele resolveu tentar por vias democráticas, se candidatou à eleição, e aí já um pouquinho mais paz e amor, né? Lembra alguém aí, paz e amor? Em 2002, lembra? Então, aí ele foi eleito com 56% dos votos. Bom, mal os venezuelanos sabiam que o pesadelo só estava começando. Nós acá em Caracas não logramos controlar o poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Quando Chávez foi eleito, ele passou a impressão de ser bonzinho, de ser democrata, e logo nos primeiros anos de seu governo, o país até prosperou um pouco, né? Melhorou da situação que estava. Chávez até dizia que se ele fosse pego fazendo alguma merda no seu governo, em algum ato de corrupção, ele deixaria o governo sem pensar 2 vezes. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Mas, com a popularidade alta, Chávez começou a promover cada vez mais reformas na Constituição, né? Ele tá com popularidade alta, ó, a gente vai mexer na Constituição aqui, né, para ficar melhor pra gente aqui, é claro, sempre visando ali se perpetuar no poder. E em 2002, apesar da reeleição de Chávez, a população estava dividida entre os que eram a favor de Chávez e os que eram contra. Então, manifestações violentas aconteciam por todo o país. Eles chegaram até a derrubar Chávez, mas como foi tudo muito mal orquestrado, Chávez voltou ao poder rapidinho. E agora, depois dessa volta, El Chavo estava com sangue nos olhos, e ele voltou mais radical do que nunca. Não contavam com minha astúcia. Ele declarou que os opositores eram inimigos, ele também declarou ali que os Estados Unidos era inimigo, além de que ele continuou modificando as estruturas políticas a fim de conseguir ali ainda mais poder, e ele conseguiu até mesmo reformar a Suprema Corte da Venezuela, que é equivalente aí mais ou menos ao STF aqui no Brasil. Bom, na época se tinham ali 20 ministros, né? Lá é juízes que eles falavam, né? E aí, só que é aquela parada, eu tenho 20 ministros aqui, 20 juízes, e aí eu preciso que os caras façam as paradas a favor de mim. Só que desses 20, 15 não vai muito bem com a minha cara, 5 concorda com as coisas que eu faço, como é que eu vou conseguir passar? Olha o stonks do cara, o cara foi lá, meteu mais 12 juízes lá, ele aumentou o número lá, então foi para 32 magistrados, esses 12 obviamente era capacho do Chávez, que daí votava a favor das coisas que ele queria, ele tinha maioria na Suprema Corte. Aí eram 17 contra 15. Aí, ó, stonks, já era, aquela parada, né, pô, eu tenho 4 juízes aqui, 3 não passa as coisas que eu quero, 1 só passa, eu boto mais 50 que tá no meu favor de mim e pronto, a gente tem 51 contra 4. Bom, agora ficou ainda mais fácil então, né, para ele continuar passando reformas e mais reformas ali que manteriam ele no poder. Inclusive, uma das reformas na Constituição que ele fez foi de que o presidente poderia ser reeleito quantas vezes quisesse, não ia ter limite. Esta Constitución fue elaborada pensando en todos.
Esta Constitución recoge el sueño de tener un país donde vivamos em condições de igualdade. Bom, em 2006 ele foi reeleito pela 3ª vez. Só que né, nessa altura do campeonato a galera já estava questionando ali a lisura das urnas eletrônicas. Ele foi eleito pela 4ª vez em 2012, mas ele não conseguiu comparecer na sua própria posse, porque ele estava bem doente, ele estava em Cuba se tratando de uma doença, ele estava com câncer. E em 2013 ele acabou morrendo e foi descansar lá no colo do Fidel. Bom, após a sua morte, quem assume? Nicolás Maduro. Na época era vice-presidente. Fidel era morto? 2003? 2016. Como é? Então o Fidel que foi descansar. O Fidel? Caraca, o Fidel foi descansar no colo do Hugo Chávez, mano. Filho. Verdade, o Fidel foi descansar no colo do Hugo Chávez, então. Correção, que correção. Bom, então, eles ainda tiveram uma disputa ali ainda de eleição do Maduro contra o Capriles, só que o Maduro ganhou ali com 50,6% dos votos. Suspeito, né? Suspeito. É golpe. Bom, o Maduro já pegou a Venezuela numa crise econômica e ele fez a proeza de afundar ainda mais o país, né? Ele conseguiu ir muito além do que Hugo Chávez. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. E o resto, meus amigos, o resto é história, é o que vocês veem hoje em dia. Inclusive viram ali naquele meu último vídeo falando de como está a situação dos venezuelanos hoje em dia, né? Muitos aí, milhares, fugindo para países vizinhos, situações de extrema pobreza, né? Mal tem o que comer, supermercado vazio, e quando se tem alguma coisa, custa o zóio da cara, que você não consegue nem comprar, né? Que você vai comprar um shampoo lá, você vai gastar seu salário inteiro, e a inflação estourando, tanto que o Maduro aí recentemente mandou cortar os zeros da nota lá, né? Porque já tava muito zero na nota lá, para poder melhorar. Bom, o fato é que o petróleo sim teve importância também na queda da Venezuela, mas a gente não pode dizer que é só isso, né? Porque se fosse isso, por exemplo, o Catar também seria uma Venezuela, que ela depende muito da exportação de petróleo e gás, só que os caras lá, eles investem em menos imposto, investem em empreendedorismo, em um monte de coisa, tanto que o Catar hoje é um dos países mais ricos do mundo, né? Não é à toa que o PSG tá contratando o Messi, né, mano? E aí? Entendeu? Vai falar que o Catar aí baixou o barril de petróleo no Catar, o Catar virou Venezuela? Não. Então, assim, não é só o petróleo, né, gente? Vamos ser inocentes aí, né? Por favor. Culpar exclusivamente o petróleo pela queda da Venezuela é ser, no mínimo, mau caráter. Convenhamos. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau!